dominicais, também nesse QR Code, nesse link, você encontra material sobre a série que nós estamos fazendo aqui na igreja de sermões, que se chama Irresistível. É o amor de Deus disposto a ir às últimas consequências para salvar a sua criatura. Irresistível. Nós já tivemos 2 sermões sobre o Evangelho de João. E parece que a gente já está até acostumado com os argumentos, com o jeito de João de explicar a vida de Jesus, o seu ministério. Então, hoje nós vamos para a terceira etapa, que a gente chamou aqui de acreditar, o segredo da vida eterna. Abra sua Bíblia em João, no capítulo 4, porque é a partir dali que nós vamos começar nossa reflexão de hoje. O sermão de hoje, a reflexão de hoje, é a que abrange o trecho maior do livro de João. Por isso o desafio foi imenso, porque como eu já disse aqui no primeiro sermão, no primeiro sábado, o Evangelho de João faz questão de ser detalhado. Ele não é muito grande, ou não tem uma quantidade muito grande de eventos relatados, mas os eventos que ele relata, eles são cheios de significado em cada palavra. Por isso, a quantidade de capítulos que nós vamos hoje percorrer trouxe um certo dilema na nossa reflexão. Mas eu pretendo aqui explicar para você como é que a gente chegou ao ponto de resumir esses capítulos em alguns fatos apenas a serem analisados e não a todos esses capítulos. Vamos lá. Fato interessante é que João, no seu livro, no seu evangelho, não usa a palavra fé. Você pode procurar em cada linha do livro do Evangelho de João e você não vai encontrar a palavra fé. Isso é interessante porque, ao mesmo tempo que não tem a palavra fé, tem pelo menos 8 milagres relatados. Como ter milagre sem fé? Na verdade, João substitui o termo fé, a ideia de fé, que é mais intelectual, que é mais acerca de um conceito, mas ele transforma isso em direção ao verbo crer, acreditar, que é uma ação que é menos intelectual, mas é mais vívida no nosso dia a dia. Então, para João, o caminho para a vida eterna era baseado em ação, em agir, muito mais do que em pensar. E o segredo para ter a vida eterna é acreditar. Esse é o maior argumento de João. Crer em Cristo é igual à salvação, à vida eterna. Esse é o tema do Evangelho, como eu já disse para vocês. Para argumentar em relação a este tema, João registra 8 milagres. Os milagres são testemunhos para a base, para o argumento central do Evangelho. Crer é o segredo para a vida eterna. Então, cada milagre relatado é mais um argumento do que um relato. É mais lógico do que simplesmente uma história. Você precisa olhar para os relatos através das entrelinhas dos relatos, mais do que simplesmente para o texto somente do relato. Até mesmo uma estrutura quiástica é encontrada nos relatos dos milagres de João. Estrutura essa que era muito usada pelos gregos. É uma estrutura literária, onde você apresenta alguns argumentos, algumas ideias, de forma simétrica e cruzada. Eu sei que isso está ficando um pouco complexo demais, mas eu gostaria de te explicar só num slide. Isso é importante para a nossa conversa, o que é essa estrutura, porque eu vou separar metade dela para a nossa conversa hoje. Põe na tela, por favor, tanto para o pessoal que está na internet, quanto aqui para quem está ao vivo. Então, na internet, você está vendo aqui desse meu lado esses argumentos. E você está vendo uma estrutura. O primeiro milagre a ser relatado é o casamento de Caná, onde Cristo transforma água em vinho.
O outro milagre é a cura do filho do oficial. O outro milagre, a cura em Betesda do paralítico no sábado. Entre esses milagres todos, nós vamos encontrar o milagre da multiplicação dos pães, que aponta para Cristo como o pão da vida. Depois, João começa a repetir os milagres de forma simétrica, começando do C e indo para o A. Se ele começa casamento de Caná A, cura do filho do oficial B e cura em Betesda C, depois da multiplicação dos pães, ele volta a mostrar a cura de alguém com alguma necessidade física no sábado, C1. Depois ele conta a ressurreição de Lázaro, B1. Veja a simetria entre os milagres. E, finalmente, ele apresenta Cristo na cruz. E um detalhe único no Evangelho de João é o sangue, que agora não é mais só sangue, mas é também água. Exatamente o milagre inverso do casamento em Caná, que transformou água em vinho, que é a representação do sangue de Cristo. Quando, para nós, isso não tem muita importância, porque nosso pensamento lógico não funciona dessa forma. A gente não herdou isso muito dos gregos, mas nem da poesia hebraica. Mas nós, ao olharmos para isso, entendemos a intencionalidade, a forma como João construiu o seu evangelho. Fora desse esquema também aparece o milagre da pesca milagrosa ali depois da ressurreição de Cristo. Deixa eu falar para vocês um pouquinho, pode tirar da tela, por que eu mostrei isso? Simplesmente porque, assim como João, no capítulo 20, verso 31, disse que Cristo tinha feito muitos outros sinais, mas ele não tinha escrito neste livro, e ele disse assim, esses aqui foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, assim como João disse, olha, eu não vou mostrar, não vou falar sobre todos os sinais, mas eu escolhi alguns que são suficientes para apontar a crença de vocês para a direção certa e para encontrar a vida eterna. Assim também, eu copiei João e fiz da mesma forma. Eu separei alguns milagres que estão na primeira parte da estrutura quiástica. São os milagres que vão de A a D. Esses milagres, eles vão ser refletidos depois. Então, se você compreender esses primeiro, os outros vão na mesma direção. Então, compreendendo esses milagres, você compreende todo o trecho até antes da paixão de Cristo, que é o assunto do próximo sermão. Compreendido até agora ou ficou muito confuso tudo isso? Ficou claro? Balança a cabeça se ficou claro. Ok, muito bem. Eu amo agora interagir com você, porque antes é só eu e a câmera e não tem como ver se você está balançando a cabeça. Então é muito bom ter gente para dialogar um pouquinho. Vamos começar a nossa jornada por alguns desses milagres que promete ser maravilhosa. Vamos de volta a Caná, na Galileia, exatamente no capítulo 4 de João. Depois que nós descobrimos no sábado passado que uma história simples de um casamento mal planejado foi suficiente para indicar como seria a igreja de Jesus. E se você não acompanhou esse último sermão meu, né, você aqui assistiu uma outra pregação, você pode encontrar isso no Facebook ou no nosso site. Então, agora, depois de Jesus passar um tempo pela Judéia e Samaria, ele volta a Caná. E ele volta a Caná, na Galileia, exatamente porque ele tinha deixado lá uma semente plantada através do milagre no casamento. As pessoas creram em Cristo em Caná, ele continuou o seu ministério por outras regiões, e agora ele volta para lá porque ele sabia que agora a semente tinha começado a germinar no coração dessas pessoas dessa região. Em Caná, Jesus é recebido por uma aristocrata de Cafarnaum. Vamos dar uma olhadinha nesse texto. Verso 43 de João capítulo 4, passados os 2 dias, partiu dali para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Jesus sai
da sua região, de onde ele tinha nascido, ali perto de Belém, na Judéia, volta para Galiléia. Verso 46, dirigiu-se de novo a Caná, na Galiléia, onde da água fizera vinho. Essa relação entre os dois milagres, não sou eu que inventei, foi João que nos deixou a dica. Ora, havia um oficial do rei, a gente não sabe qual era a posição desse oficial, mas ele era um aristocrata, alguém importante, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Cafarnaum ficava a 30 quilômetros de Caná. E isso para nós hoje é muito perto, que temos carro, trem, ônibus, moto, avião. Mas para alguém que tinha que andar a pé, 30 quilômetros era uma distância bem grande. E este homem não mandou seus servos, mas foi pessoalmente, e ele caminhou 30 quilômetros para encontrar a Jesus. Ele deixou o seu filho doente em casa, entre a vida e a morte, para finalmente encontrar Jesus. Porque ele entendia que era em Cristo que ele teria solução para o seu problema. Veja, se o primeiro milagre do Evangelho de João é o resultado do pedido de uma mãe, a mãe de Jesus, o segundo é resultado do pedido de um pai que creu que Jesus era a única solução para o seu filho. O pedido desse pai é cheio de significado. E eu convido você a olhar nas entrelinhas deste milagre para descobrir grandes verdades. Vamos continuar a nossa leitura. Verso 47, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava doente. Então Jesus lhe disse, porventura, não vides sinais e prodígios, de modo nenhum crereis? Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus diz, vai, teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Amém? Primeiro, um homem com acesso a muitos recursos viaja deixando seu filho doente para trás para encontrar Jesus, porque ele entendia que o segredo da vida estava naquele lugar. A resposta de Jesus no verso 48, mais ou menos parecido com a entonação que ele dá para sua mãe no casamento em Caná, não é uma repreensão. Quando Jesus diz para este homem, se você não ver, não vai crer. E ele diz, bem-aventurado aquele que creu sem ver. Exatamente nesse momento, Cristo está só apontando para uma realidade, a de que nós precisamos crer antes de ver. João se interessa muito por este milagre, porque ele está lembrando de nós, uma geração que não ia ver Cristo tocar os olhos de alguém, de uma geração que não ia ver Cristo segurar uma criança, que não ia ver Cristo estar à beira de uma cama e ali abençoar uma criança que é ressuscitada. Nós não vamos ver Cristo pegando nas mãos os pães para duplicar, para multiplicar. Então ele, pensando nisso, entende que este relato seria excelente para pessoas que não veriam a Cristo, porque nós precisaríamos crer sem ver. Se for assim, se precisarmos ver para crer, não há crença alguma. Essa é uma forma de João olhar para nós hoje. Não vemos Jesus pessoalmente. Olha, provavelmente hoje os milagres acontecem com mais frequência do que nunca antes aconteceu na história deste planeta. Exatamente porque hoje nós temos muito mais perigos ao nosso redor. A quantidade de perigos que estão ao nosso redor é enorme. Mas muitas vezes nós não vemos o operador desses milagres. Então facilmente dizemos que quem operou o milagre é a ciência, a evolução, o acaso, ou mesmo alguém que se apresente reivindicando tal milagre, simplesmente pelo fato de não vermos Cristo. Você usou as estradas em algum dia na última semana? Chegou são e salvo na sua casa? Foi um milagre ou não foi? Sem dúvida nenhuma.
E o milagre ocorreu porque o seu carro estava revisado, porque ele é 0 km, porque você é um ótimo motorista? Não, de forma alguma. Eu vou agradecer a água. Obrigado, Simone. De forma alguma foi por isso. O que aconteceu foi que um milagre aconteceu na sua vida. Deus cuidou de você e foi por isso que você chegou são e salvo em casa. Se você ainda não está com o vírus do Covid, não é porque a máscara te protegeu. Não pode ser que uma coisa que custa menos de R$ 5 seja a solução da sua vida. Não é isso. Não é a máscara que te protege. É Cristo que está conduzindo a sua vida. Muitos milagres acontecem na nossa vida diariamente, mas se não vemos o autor do milagre, como o compreendemos? Então, a resposta no verso 50 é para você, meu amigo, que está sofrendo hoje. Saiba que Jesus já operou um milagre em sua vida e Ele pode responder para você: vai, porque o teu filho vive. Eu não sei qual é o filho doente na sua vida, você entende? O filho doente é o problema que você está enfrentando. É a pedra maior do que as suas forças para tirá-la do lugar. Qual é o tamanho da sua dificuldade? Qual é a necessidade de milagre que você tem na sua vida? Cristo olha para você hoje e diz: eu não preciso ir até a sua casa. Eu não preciso que você faça nada. Sabe por quê? Você já creu. Então o seu filho vive. João completa o milagre com detalhes de uma conversa que ocorreu longe da comitiva de Jesus. Mas perceba a necessidade que ele tinha de completar esse ensino acerca da ação de crer. No verso 53, eu vou dar o contexto desse verso. O pai vai embora, deixa Jesus, ele volta. Ele encontra no meio do caminho com seus servos que vêm com uma notícia. Veja, 30 quilômetros, sem telefone, sem celular, sem WhatsApp. Eles vêm correndo para dar informação para o pai. Eles se encontram no meio do caminho e a informação é que o filho estava curado. E o pai pergunta em que momento o filho foi curado, qual foi a hora em que ele foi curado. E no verso 53, com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. João tinha que registrar essa conversa que aconteceu longe da comitiva de Jesus, porque ela completa todo o significado desse relato. No momento exato em que Cristo disse: teu filho vive, ele foi curado a 30 quilômetros de distância. Agora eu quero falar para você que está em casa. Muitos manifestam aqui no chat, nos comentários, dizendo: pastor, que saudade da igreja. Mas olha, eu queria te dizer uma coisa. Por você estar na sua casa, não significa que a bênção vem menor para você. Não importa se você está a 30 quilômetros daqui. Não importa se você está do outro lado do planeta. No momento em que Cristo disser: teu filho vive, o milagre vai acontecer aí na sua vida, na sua casa. Não se engane com pessoas falsificando esta cura milagrosa de Cristo, dizendo: se você tem um problema, eu marco uma hora aqui na igreja e você será curado. Se você precisa de um milagre, eu vou mandar uma pessoa mais santa até perto de você para que você seja curado. Se você precisa de um milagre, pague um valor e Deus vai te curar. Não. Não se preocupe, porque aonde quer que você esteja, e sem mérito nenhum, porque este homem não conhecia Jesus. Ele não sabia quem era Jesus, apenas foi até lá.
esse milagre pode acontecer na sua vida, porque Jesus está pronto a lhe abençoar agora, não importa onde você esteja. Qual a sua resposta a essa informação? É um amém? Que bênção. Vamos para o próximo milagre. Capítulo 5. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus agora vai para Jerusalém. O próximo milagre não está mais na Galileia, agora está em Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando por um milagre, esperando que se movesse a água. Estava ali um homem, verso 5, enfermo há 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? E ele respondeu: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele era o dia de sábado. Todos os detalhes dessa história revelados por João são importantes. O fato de ser no sábado, o fato de ser perto da porta das ovelhas, o fato de Cristo ter ido a esse homem, o fato de ele estar ali há 38 anos, tudo isso é importante. O termo hebraico Betesda, muitos dizem que chama casa de misericórdia, em português, poderia ser traduzido assim, ou casa da graça. Um lugar onde as pessoas iam buscar um milagre. Até hoje, se você visitar lá Jerusalém, tem uma escavação de um lugar onde dizem que era o tanque de Betesda. Esse tanque, essa grande piscina, era abastecida por 2 fontes de água diferentes, 2 reservatórios diferentes. E o movimento ali desses reservatórios criava esse movimento de vez em quando que eles acreditavam que era milagroso. Se você passou muito tempo acreditando em coisas que poderiam operar milagres na sua vida e te frustraram, não se preocupe. 5 pavimentos de pessoas estavam ali procurando o milagre no lugar errado. E parece que quanto mais a gente procura o milagre do nosso jeito, menos a gente o encontra. Aqui, agora, Jesus vai até aquele homem. Jesus vai até ele. Se olhamos de uma maneira mais ampla este milagre, Cristo usa este milagre de maneira oportuna para provar uma coisa. Fica translúcido que aquele homem creu nas palavras de Cristo. E diferente do último milagre aqui, este homem nem sabia quem era Jesus, conforme está escrito no verso 13. Ele nem sabia. Há uma fúria dos judeus em relação a este milagre. Quem é que pode fazer milagres no sábado, desrespeitando as nossas tradições? Que homem é este que invade o lugar onde as pessoas estão lá pacificamente esperando por um milagre, escolhe uma das pessoas e só essa é curada, e ainda é curado no sábado? Que absurdo! Será que isso tem reflexo na nossa vida cotidiana hoje? De vez em quando alguém se converte, eu ouço perguntas de: quem assinou a ficha desse homem, se fui eu que dei estudos para ele? O que está acontecendo? Por que estão tendo glórias e vitórias, sendo que fui eu que trabalhei? Ele foi curado sem antes guardar o sábado? Sério? Ele foi curado antes de receber todos os estudos? Ele recebeu a dádiva de Deus sem merecer? Mas eu lhe pergunto, e não é essa a nossa realidade hoje? Não somos nós, pecadores, sem mérito algum, desesperados por uma solução que se chama vida eterna, sem saber o rumo a seguir, procurando esse milagre nos lugares errados? Cristo, de repente, demonstra para aquele povo que tanto faz as tradições humanas.
Não é a religião humana que é o caminho para a vida eterna. É crer em Jesus. Este é o caminho para a vida eterna. Olha, esse milagre é uma analogia perfeita com a nossa vida. É uma ilustração da graça de Deus. Foi a graça que levou Jesus ao tanque. Quem que iria se misturar com aqueles homens? Jesus não curou todos eles, ele escolheu um homem e o restaurou. O fato de Jesus ter procurado este homem, de ter falado com ele e de o ter curado e de mais tarde tê-lo encontrado no templo, mostra como sua graça é misericordiosa e maravilhosa. O povo que se revolta contra o milagre de Cristo encontra na informação sobre os 38 anos de aguardo, de espera deste homem, um reflexo nos 38 anos que o povo passa no deserto, também aguardando para entrar na Canaã celestial, porque não creu. A grande diferença entre aquele que é salvo e o que não alcança a vida eterna é que um creu, acreditou. Esse é o argumento central de João. A partir do verso 38 a 40, Cristo começa uma nova conversa. Também não tendes, exatamente isso, também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem enviou. Então examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Deixa eu explicar um pouquinho o contexto. Depois que o homem é curado, Jesus o reencontra no templo mais tarde. Ele está sendo questionado pelos líderes judeus que perguntam: quem te curou? Ele diz: eu não sei, não conheço, ele só me curou. E veja que a primeira reação deste homem é ir ao templo agradecer. Mas a comitiva de Jesus chega até o templo, eles se reencontram. E no meio dessa conversa agora com os judeus questionando a Cristo por uma coisa boa que ele tinha feito. Ah, quantas vezes a gente questiona coisas boas simplesmente porque não foram feitas do jeito que a gente queria. E Jesus então diz: mas o problema de vocês é que vocês não acreditam. Creiam. Mas como crer? Examinai as Escrituras, porque é nelas que tem a vida eterna. E aqui é um dos textos áureos de qualquer estudo bíblico. Como compreender, como crer? Simples, conselho divino para você que ainda não acredita. Examinai as Escrituras. Aí está a chave para você conhecer e crer em Cristo. Eu vou ser um pouquinho mais repetitivo, mas me perdoem. O conselho de Cristo é estudar a Bíblia direto da sua fonte. O problema dos judeus é que existiam tantas camadas de interpretações, conhecimentos e tradições antes de chegar nas Escrituras que era difícil enxergar Cristo através de todos esses ensinos. E eu me pergunto, você tem percebido a riqueza deste capítulo ao estudarmos um mês inteiro ele? Para mim tem sido um prazer enorme olhar com atenção para cada palavra, para cada gesto de Cristo. Se você tem sentido o mesmo prazer que eu nesses estudos, você vai perceber que você não precisa de filtros, de interpretações, mas você precisa da palavra, do jeito que ela é, direto nela. A maior parte das minhas conclusões que eu apresento a vocês aqui nas reflexões vem do texto da Bíblia, e só a Bíblia. Ela nunca se fecha enquanto eu estou estudando para falar para vocês. Sempre a Bíblia. Que o seu alimento espiritual não seja ultraprocessado através de pequenos vídeos no seu celular. Que essa não seja a fonte do seu alimento espiritual. Muito bem? Até agora, nós olhamos para um milagre à distância.
onde nós descobrimos que crer em Cristo não depende de vê-lo agindo. Depois, nós olhamos para uma representação da graça em nossa vida, onde Jesus vai até um tanque com centenas de pessoas doentes, escolhe uma que não merecia, que não o conhecia, faz um milagre, e aquele homem crê. No momento que Jesus diz, toma teu leito, levanta-te e anda, ele precisava acreditar naquelas palavras, e ele se levanta, não só se levanta, mas pula de alegria. Junto com essa representação da graça, descobrimos que mais importante para Cristo é crer do que qualquer tradição humana envolvida em volta da religião. Ele novamente nos chama a examinar as Escrituras e conhecê-lo e crer nele. Em seguida, no capítulo 6, o próximo milagre, este é um dos poucos milagres, um dos poucos relatos de João, que ele compartilha com todos os outros evangelhos. E aí você entende o tamanho da importância desse relato e porque ele não podia ficar fora da nossa conversa hoje. Ali são alimentados 5.000 homens, provavelmente 15.000 pessoas. Foi um dos maiores milagres do ministério de Cristo, em quantidade de pessoas atendidas ao mesmo tempo. Uma grande multidão já seguia Jesus havia dias, estavam ouvindo os seus ensinamentos, contemplando os seus milagres. Jesus até tentou se afastar dessa multidão para descansar, mas o povo continuava a pressioná-lo, a ficar ao seu redor. E aí aparece um problema no fim da tarde, não tinha comida para este povo. Jesus já começava a entender que este povo ia ficar ao lado dele por mais tempo. E se eles não se alimentassem ali, eles iam começar a sofrer. E é aí que Jesus compartilha o problema com os discípulos. Primeiro pergunta para Filipe. E Filipe faz uma conta matemática e diz assim, olha, a gente precisaria do dinheiro de 200 dias de trabalho e nem assim seria suficiente para alimentar essa multidão. Isso está relatado no verso 6 do capítulo 6, verso 7. Filipe responde, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Isso não seria suficiente. Por outro lado, André, que era um bom solucionador de problemas, encontra no meio da multidão, no meio de 15.000 pessoas, um jovem, um garoto, com 5 pães de cevada. João é preciso na sua descrição, e 2 peixes. Mas ainda não era o suficiente. Mas pelo menos André vem com algo a apresentar a Cristo. O que você hoje apresenta para Cristo da sua vida? Será que você se limita a não ter nada a oferecer a Cristo? Se limita a olhar para o tamanho dos desafios e dizer não temos dinheiro suficiente para isso? Não temos força suficiente, intelecto suficiente para superar esses problemas? E então Jesus pega aquela oferta. Foi uma oferta daquele garoto. Porque no momento em que ele entregou os seus pães e seus peixinhos, ele ficou com 0. Que oferta é essa? Ele não entregou 10% do que ele tinha. Ele não entregou 50% do que ele tinha. Ele entregou tudo. Ah, esse garoto é um herói. Jesus pega em suas mãos, dá graças sobre aquele alimento e começa a multiplicá-lo. Ele multiplica a ponto de sobrar alimento. A lição prática aqui é clara. Toda vez que surge uma necessidade, devemos entregar tudo o que temos a Jesus. Devemos começar com o que temos, colocando tudo nas mãos dele. O menino fez algo louvável ao dar a sua única refeição para Cristo. A mãe do garoto fez algo louvável ao dar ao garoto algo que pudesse entregar a Jesus. Você percebe que Jesus valoriza o pouco que temos, mesmo que não seja suficiente. No verso 11, o gesto triuno não passa em branco.
Vamos lê-lo. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Se no milagre de Caná, Cristo multiplica mais, transforma mais de 410 litros de água em vinho, bem mais do que o suficiente para aquela festa. Novamente, quando Cristo vai multiplicar os pães e peixes, ele multiplica para quanto eles queriam até sobrar. Vida para Cristo não é vida miserável. Vida para Cristo não é vida pequena, tacanha. Vida para Cristo é completa, é eterna. O fato de Cristo ter orado naquele momento, assim como em outros relatos de milagres no Evangelho de João, ganha um destaque para o Deus triuno. Aqui, Cristo não atua sozinho, ele atua junto à Trindade. Se você tem dúvidas sobre isso, existem uma porção enorme de relatos no Evangelho de João mostrando que Cristo respeitava a Trindade, a união entre as três pessoas da Trindade. Jesus então manda os discípulos entrarem no barco para atravessarem para o outro lado. E você conhece a história. Porque no meio da trajetória, depois da multiplicação, quando Cristo decididamente agora quer se distanciar da multidão, mesmo porque a multidão olha para Cristo e começa a ter ideias de como torná-lo rei, e até alguns discípulos acham isso interessante, porque quem sabe Pedro já se candidatava a ser primeiro-ministro, quem sabe Zaqueu já se candidatava a ser ministro da economia desse novo reino. E lá estavam eles já deslumbrados com uma realidade que não era verdadeira, que era falsa. De novo se perdem, em vez de olhar para cima, olham para a terra, para baixo, e se contentam com o reino deste mundo. Então Cristo se desvencilha da multidão, manda os discípulos de barco para o outro lado, e ele se isola para orar. Uma pergunta, você conhece a história? No meio do caminho tem uma tempestade, e eu te pergunto, Jesus sabia que a tempestade se aproximava, sim ou não? E por que Jesus apontou a direção para o meio da tempestade? Por que Cristo faria isso? Porque ele já não evitou o problema deixando os discípulos ali. Porque a tempestade era muito menor do que o movimento da multidão para torná-lo rei. Era muito mais suave passar pela tempestade do que pela multidão. Às vezes a gente prefere o perigo do que a companhia de certos grupos, não é? Às vezes é mais perigoso ficar na companhia de gente que está com a ideia errada do que se aventurar pelo mundão. Fora isso, Cristo queria uma oportunidade também de lembrar dos discípulos qual era a verdadeira missão dele. E ao ele fazer o milagre de acalmar a tempestade, ele coloca a mente, os discípulos de volta no foco correto. Mas a gente não vai conversar sobre isso. Porque eu queria falar com vocês sobre o que vem depois, e aqui vem a conclusão da nossa conversa. Depois que eles atravessam o mar, a multidão encontra com Jesus no outro dia cedo. Verso 22 do capítulo 6. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, que Jesus não embarcara nele com seus discípulos. Eles perceberam que Jesus foi para o outro lado, mas não sabiam como. Então eles vão atrás de Jesus, para o outro lado, com barcos, outros a pé, para tentar encontrar com Jesus. Porque eles queriam mais, eles queriam Cristo como rei, queriam até um alimento que não precisasse mais de trabalho para adquiri-lo. Eles encontram Jesus do outro lado e começam a perguntar e dizer, Senhor, como é que chegou aqui? Senhor, nos mostra outros milagres, até que Cristo começa um belo discurso. E quem sabe o apelo mais importante para a nossa manhã hoje. É aqui no verso 35 que Jesus os declara.
Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Finalmente, este é o apelo para você. Cristo quer ser o pão da vida, na sua vida, não na dos outros, mas na sua. É um apelo individual. É a primeira das 7 declarações eu sou de Jesus, que tem reflexo no nome que o próprio Deus se auto-intitula para Moisés no deserto. O pão da vida é a grande verdade. E a verdade nos faz um convite em 2 verbos: vem e crê. E é o mesmo apelo que eu faço para você hoje. Você gostaria de vir a Cristo e crer nele? Porque todo aquele que vem e crê tem vida eterna. Acreditar é o segredo da vida eterna, completa, feliz. Sabe? Quando eu olho para esses 2 verbos, eu fico entusiasmado em obedecer a Cristo. Eu quero ir até Ele. E você? Você acredita nele? Esta é a grande pergunta. Verso 36, Jesus continua o seu discurso. Porém, eu vos já disse que, embora tenhais visto, não credes. O verso 36 é o alerta. Será que você viu os milagres? Será que você entendeu a ação de Deus na sua vida? Será que você intelectualmente compreendeu qual é o plano de salvação para você e finalmente não creu? Ai daquele que viu, compreendeu e não creu, porque perdeu a vida eterna. Não há outro momento mais importante do que esse que estamos vivendo para crer, para vir e crer. Cristo faz um alerta: cuidado. Verso 39, e a vontade de quem me enviou é esta. Presta atenção nessas palavras: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Se há um destino, se há um propósito, e ele realmente existe para a sua vida e para a minha. Se Cristo, quando olhou para você, pensou em uma linha de chegada para a sua vida, certamente foi na vida eterna. Certamente Ele quer que você creia e seja salvo. Esse é o desejo para todos nós. E não só nós que estamos aqui, mas para você que está aí. Vem e crê. E quando nós agimos e saímos da inércia da nossa vida, do nosso conforto religioso, aonde cumprimos meia dúzia de tradições e entendemos que estamos salvos, se saímos do nosso conforto religioso, onde a gente acha que ir à igreja é a chave para a salvação, se nós de alguma forma compreendemos que o milagre vem de Cristo e não dos nossos próprios esforços, mas que Ele valoriza o pouco que nós temos, e então precisamos entregar a Ele tudo, 100% da nossa vida, finalmente teremos vida eterna. É isso que você quer? Eu esperava uma reação um pouquinho mais calorosa a esse apelo. Você entende isso? É isso que você quer? Você acredita em Jesus? Você quer vida eterna? Você concorda com o plano que Ele fez para você? Sim ou não? Você em casa consegue dizer um sim aí, bem alto? Se os vizinhos se incomodarem, deixa eles para lá. Você acredita em Jesus? Você quer a salvação? Esse é o segredo. Crença. E crença não é só entender e dizer eu concordo, é agir. É como aquele garoto entregar todo o seu lanche. É como aquele homem caminhar os 30 quilômetros, se necessário, para encontrar Jesus. É como
aquele paralítico que, no instante que Cristo disse, você pode tomar as suas coisas e se levantar, ele deu um pulo. Cristo já disse para você, você é livre, então haja como livre. Então saia e pregue o Evangelho, viva como alguém que acredita em Cristo.